Fala galera, beleza? Calão aqui pra gente resolver mais uma questãozinha, galera, do simulado autoral, ciclo 10 aí da plataforma SAD. Dessa vez, galera, quero resolver com vocês a questão 47, beleza? É simulado muito difícil, com muitas palavras difíceis, beleza? Mas eu acredito que dessas 5 primeiras, a mais difícil mesmo é essa 46, galera. Essa 46 aqui quebrou total, foi um desafio aqui para eu tentar explicar, facilitar para vocês. Foi uma questão que eu errei, beleza? Já a 47 aqui, eu errei também, mas essa daqui ela já é um pouco mais tranquila de se explicar. Vocês vão entender o porquê. Eu até anotei aqui, ó. Olha só aqui, deixa eu trazer minha câmera pra cá, né? Eu até anotei aqui, pessoal, mais ou menos o raciocínio. Olha só. O texto, galera, da questão, ela aborda dois jogadores. Ela fala sobre dois jogadores. Ela fala sobre Pelé e ela fala sobre Messi. E ela vai fazer uma distinção, né, dos lugares que esses jogadores eles jogavam. Preste bem atenção. Pelé ele jogava em chãos pesados, solo tropical, chuva forte que deixa a terra ácida. Esse processo aqui de quando chove e a terra fica ácida, né, porque arrasta nutrientes, se chama lixiviação. Beleza, galera? Já Messi ele jogava em tapetes impecáveis, né, em campos com drenagem artificial. Só que ele jogava nesses locais porque ele jogou em áreas mais ricas e de um clima temperado, ou seja, de um clima ali mais suave, digamos assim. Aqui a gente percebe, galera, que existe uma distinção, né? O capital aqui ele intervém no solo, né? A gente percebe que isso aqui que aconteceu com o Messi não acontece com todos os jogadores, não são todos os jogadores que passam por essa oportunidade de jogar nesses campos, né, tão, com tanta tecnologia. Pelé ele foi uma exceção, por quê? Porque o cara era tão bom, né, o que o texto está querendo dizer, é que Pelé ele superou esses desafios, né? Na verdade, esses desafios eles deixaram o jogo de Pelé ainda melhor, né? Por quê? Porque ele jogou em um meio mais difícil, né? Mas isso também não impediu o Messi de jogar muito bem, é claro. É claro que ele jogou muito bem nas condições tecnológicas de sua época. E o texto fala justamente que nem todos os locais do mundo são assim, nem todo mundo, assim como a gente vê entre Pelé e Messi, a gente já vê essa distinção. A gente vê que não é uma desculpa, né? A gente consegue ter bons jogadores em condições desfavoráveis, porém o texto mostra que existe sim uma desigualdade na questão da tecnologia aplicada no esporte, né? Então, galera, sabendo disso, a gente já consegue marcar a alternativa correta, que é o que, galera? Que é a letra A, né? E vamos só ler o comando, a distinção entre os cenários descrito, revela que a configuração dos gramados expressa o que, galera? Expressa justamente, galera, a seletividade técnica na reversão da lixiviação pluvial. Por que, galera? O que significa essa alternativa? Seletividade, por quê? Porque existem determinados locais do mundo, determinados países que possuem essa tecnologia. Na reversão da lixiviação pluvial, porque o principal problema relacionado aos campos, né, aos campos de futebol, é justamente a lixiviação, né, por ser um campo aberto, assim, muito exposto, geralmente chuvas intensas por longos períodos de tempo provocam a lixiviação. Então, o que muda de Pelé para Messi é que alguns campos possuem uma seletividade técnica, ou seja, possuem uma tecnologia para reverter a lixiviação pluvial. Entendeu aqui qual é o esquema? Qual é o raciocínio da questão? Vamos só dar uma olhadinha nas outras. Resiliência pedológica. A gente vê que não, a gente vê que o chão por si só ele não dá conta. Compactação estrutural, decorrente da exploração fundiária. Também não. Por quê? Porque tanto o texto não aborda a questão da exploração fundiária, é uma fuga completa ao tema, e é de tal maneira que a gente não consegue nem assim desmistificar a alternativa. Por quê? Porque a gente percebe que não tem relação com o futebol, com os campos de futebol, simplesmente porque não é o caso aqui. Exploração fundiária, compactação é um problema do solo, sim, muito complicado, principalmente no agronegócio, mas a gente não está falando de compactação. Né? O problema relacionado aqui, que a gente poderia relacionar, é a lixiviação e acaba por aí. Homogeneização biológica resultante do severo déficit hídrico. Já acabarei aqui, né? Porque homogeneização não é a mesma coisa para ambos os locais, né? Mas a alternativa piora, né? Biológica, resultante do severo déficit hídrico. Mas o texto está mostrando justamente que não é todos os locais que têm a dificuldade
do, do déficit hídrico, né? Ele fala que existe justamente uma diferença, né? Existe uma dualidade, e a alternativa ela não fala dessa dualidade, né? Inviabilidade agronômica dos domínios morfoclimáticos tropicais. O erro principal da alternativa aqui é falar da inviabilidade agronômica, né? Não é o problema, não é simplesmente porque é inviável. O problema é por causa que existem países que detêm o capital, né? Detêm o capital e outros não, né, pessoal? Existe uma desigualdade aí na forma como a sociedade e na forma como os países investem no futebol e nos campos, enfim. E é isso aí, galera. Tamo junto.